segundo episódio do podcast. Estou aqui com o Léo Cândido, Leonardo Cândido, Top Voice em AI, na inteligência artificial, um amigo de longa data também aí no LinkedIn, sempre interagindo, sempre participando nas discussões produtivas e compartilhamento em comunidade, mais importantemente. Léo, um prazer estar com você aqui hoje. Queria ouvir um pouco aí de você em relação à tua visão do futuro e AI e tudo mais, né? Mas deixa aqui já de entrada um espaço para você poder comentar acerca de si mesmo. Fala, Rick. Obrigado aí pelo espaço, oportunidade de bater esse papo. E, cara, tem tanta coisa acontecendo no mundo da AI hoje, né? Que, assim, tá até difícil acompanhar, né? Tento compartilhar bastante ali nas redes sociais, ali no LinkedIn principalmente, mas tenho certeza que a gente vai ter bastante assunto aí hoje. Cara, sem dúvidas. Eu, assim, honestamente, desde o iniciozinho acho que foi 2022, né? As pessoas até, a gente se conheceu porque estava na época muito focado em Web3 e blockchain, né? Mas naquela época ali já tinha pessoas transicionando para AI, que era de fato, assim, assuntos muito novos, né? Interessante tecnologia surgindo, né? E eu identifiquei que, assim, ia ser um trend que realmente não ia parar, né? Se você quiser poder contar um pouco aí da sua trajetória, inclusive, né, até se tornar, né, um top voice em AI, porque dentro do Brasil, acho que acredito que você é uma das grandes vozes na inteligência artificial, então, fica à vontade aí para poder comentar sobre isso. Bom, acho que falando ali de LinkedIn especificamente, como você falou, né, em 2022 a gente teve um momento muito forte ali onde Web3 e blockchain eram assuntos muito comentados, né, na plataforma, e já de fato já havia essa tendência para que a IA chegasse ali forte também, mas isso acabou se exponencializando muito quando a OpenAI liberou a primeira versão ali do ChatGPT. Se eu não me engano, isso foi mais ou menos ali no final de 2022, acho que entre setembro e dezembro ali, né? E então tudo isso começou, todo o assunto ficou muito em voga, né? A gente começou a falar muito mais sobre isso, porque digamos que a OpenAI colocou de quase que uma coisa mágica na mão das pessoas, né, de forma gratuita ali, e isso fez com que o potencial da tecnologia ficasse bem mais discutido, né, fosse bem mais discutido. E como eu falei até no início ali, como a gente tem muitos avanços e são muito rápidos, isso acaba gerando também, de forma exponencial, também muito conteúdo, né, muita informação. E desde o começo eu tenho tentado acompanhar muito isso e aumentei muito a minha produção de conteúdo no LinkedIn em função dessas novidades, dessas informações, ao mesmo tempo em que eu estudava muito sobre o tema. Então, sempre tive um apreço por tecnologias disruptivas, né? Assim como eu vejo a blockchain e a Web3. E na hora que a IA chegou com toda essa força, esse potencial, né? Acabou aumentando muito o meu volume de conteúdo ali, acabei, é, digamos, conseguindo deixar minha marca ali na rede, né? Com a qualidade do conteúdo, com a velocidade das informações e as opiniões também a respeito da tecnologia e seus impactos, né? E agora, mais no comecinho agora de 2024, né? A gente teve uma nova leva aí de top voice selecionados pelo LinkedIn, né? Nessas frentes, né? Então a gente tem ali de tanto todos os nichos, né? RH, tecnologia, IA. E aí eu fui um dos selecionados aí para, digamos, receber esse selo que me coloca ali como uma voz forte na rede para falar desse tema, né? E desde então, assim, muita coisa acontecendo, né? Muitas transformações acontecendo no mercado de IA e cada vez mais conteúdo, e aí isso foi criando essa referência, né? Então muita gente brinca, fala que eu sou o cara da IA, né? O rapaz da IA, o cara da IA. Então acabou ficando essa referência aí, mas apesar da IA ser o carro-chefe hoje dos temas que eu comento, ainda tem, como eu falei ali, eu tenho muita apreço ainda por Web3, blockchain e outras tecnologias disruptivas, né? Até, inclusive, realidade aumentada, que eu acho que tem um baita potencial. Então, tem muita coisa, assim, muita coisa interessante e a IA vai acabar entrando muito em todas essas coisas, né? Então, acho que é aí que está o grande potencial da coisa. Cara, bacana. Uma das razões aí até porque eu te convidei, porque eu sabia que você ia trazer um olhar, né, que eu identifico
muito importante, né, porque a gente está construindo não só em blockchain, né, que é a camada, diria, a camada tecnológica, né, mas Web3 e o nível social, acima disso, em governança, network state, né, a AI, ela trabalha nos três níveis, né, porque ela, muito, assim, do que a gente não consegue fazer humanamente, né, ela consegue cobrir, né, nossas áreas de eficiência, né, então, eu diria que ela, assim, a inteligência, muitos falam em AGI, né? A inteligência geral artificial está muito longe, né? Mas eu acredito honestamente que ela vai assim ter um papel preponderante nessa nova internet, né? E até por isso é importante entender pessoas, ter pessoas que estão ali mais em contato com o que está sendo todo dia, né? E como tu também já tem, acho que assim, por a gente ter tido muito contato, né, em uma comunidade, né? Eu gosto de tratar o LinkedIn como uma comunidade também, né? Você entende o que está sendo feito em blockchain, então você consegue correlacionar, né, os dois mundos, né? Então isso acho que é um diferencial. Pessoas que conseguem de novo tratar da coisa como um todo, né? Eu acho que se destacam aí. Então, muito legal, né, ter você junto com a gente. O nosso podcast aqui, mais que tudo, é uma iniciativa para trazer líderes da indústria, né, vozes, né, com especialidades, né, e capazes de trazer conscientização. Como a gente traz assuntos muito novos naquele período de evangelização, né, de novos líderes que vão ser capazes de formar novos líderes, né? Então, o podcast, assim, ele tem como a sua função aqui, né, trazer essas pessoas que se destacam, né, e outras pessoas vão te escutar e vão começar a se destacar também, e isso é excelente, né, porque no final das contas você quer construir uma comunidade, né, acho que assim, plural, né, com muitas mentes, vamos dizer, né, brilhantes, de diferentes lugares. Então, assim, quando se trata de AI, principalmente produção de conteúdo, você falou aí que desde que tu começou a trabalhar na, assim, um assunto, você teve aí vamos dizer, uma subida exponencial em produção de conteúdo. Como a AI, né, acho que no final do dia vai nos auxiliar, né, porque nossa presença, né, vai ser cada vez mais digital, né, e você sente assim, a necessidade de, cara, eu tenho que, né, se fazer visto online, como é que a AI vai nos auxiliar nesse sentido, né, no nosso eu digital, né? Eu acho que é algo legal de se mencionar. Olha, eu acho que a grande questão nesse ponto que você colocou, né? Como é que ela vai nos auxiliar e mais que isso, né? Eu acho que como é que ela vai nos auxiliar e, e a gente vai usar isso mantendo a nossa autenticidade, né? Eu acho que é um grande desafio hoje, porque no próprio LinkedIn a gente está habituado ali a ver os posts, os comentários e tudo mais, a gente consegue ver que tem muito conteúdo ali que foi gerado por inteligência artificial e simplesmente porque a gente bate o olho e já vê uma estrutura de texto, de palavras que não soam tão naturais, que é uma característica, inclusive, de textos gerados por IA. Então, eu acho que tem esse desafio, né, de da gente usar é uma ferramenta que pode potencializar ali nossas habilidades, mas ao mesmo tempo a gente temos que ser nós mesmos, né? Temos que ser autênticos. Então, acredito que há um processo de hiperpersonalização que a gente consegue ter com a IA que antes a gente não conseguia para vários cenários. Então, é, tanto para educação, né, você consegue ter digamos, um ensino personalizado para você, baseado no seu tempo, na sua velocidade, no seu estilo de aprendizado. E na geração de conteúdo, a mesma coisa. Se você souber usar a ferramenta, né, e usar com cautela, você consegue, digamos que, fazer com que essa ferramenta te apoie e tenha características que são características suas, né, que facilitem de fato a sua vida, né, na escrita, na geração de texto, de contexto. Então, eu acho que o grande desafio vai ser realmente as pessoas usarem a tecnologia de uma forma que as ajude de fato e não atrapalhe, porque em alguns casos pode atrapalhar, né? Cara, essa questão aí da autenticidade é algo que eu já venho notando, né? Quando você usa AI, você começa a perceber também como ela funciona, né? E aí tu levanta esse ponto, me faz refletir sobre a integração de AI com blockchain, né? A gente assegurar, né, que os conteúdos são únicos. Acho que muitas plataformas, inclusive mídia social, agora elas estão mais preocupadas assim em não ter conteúdo replicado, né, ter conteúdo original. E aí com o AI, né, é bem assim,
dá para se esperar que vai cada vez mais ter conteúdo assim totalmente, né, regurgitado, né? Então, na questão com blockchain você passa a ter aí, eu acho que uma forma de validar, né, se esses conteúdos são já assim já replicados ou copiados, né? Então, até assim, para poder a gente explorar um pouco mais aqui a sinergia entre AI, né, e blockchain, como você vê assim a AI trabalhando dentro de um ecossistema já construído em blockchain? Está falando aí de uma internet nova, né? Uma internet construída, né? A gente fala Web3, na verdade, é só a evolução da internet, né? Que passa a ser agora auditável, transparente, né? Capaz de transicionar não só na informação, mas ativos e dados, né? Então, a AI aí, obviamente, pode atuar de vários frontes, né? Como uma análise e tudo mais. Como você vê a aplicação da AI em blockchain, tá? De forma que a refletir. Eu acredito que a gente vai, em algum momento, ter uma intersecção até mais forte do que a gente tem hoje, né? Acho que é pouco discutido, na verdade, combinar essas duas tecnologias. Eu acho que a discussão é bem inicial ainda. Inclusive, eu vejo pouco, né? E até trazendo para um ponto que você colocou ali sobre justamente a questão da autenticidade, né? Eu até, em um post que eu fiz há um tempo atrás, estava colocando justamente essa questão, né? Porque a gente tem hoje a dificuldade de identificar conteúdo criado por IA, seja ele texto, seja ele imagem, e muito em breve vídeos e músicas, né, que já estão sendo criados, que ainda tem alguns gaps ali hoje, mas a gente sabe que na velocidade que as coisas estão acontecendo, rapidamente vai ficar imperceptível ali, a gente não vai conseguir, a olho nu, identificar o que é e o que não é real, né? E eu acho que a blockchain vai ter um papel muito grande, muito forte nesse processo de validação de identidade. E uma coisa que eu comentei nesse post é justamente que a gente tem dificuldades técnicas hoje para poder fazer a identificação desses conteúdos, né? Então, as empresas tentam criar ali marcas d'água, né? Para imagem, para texto, depende de alguém colocar uma tag ali para dizer, olha, esse conteúdo foi criado por IA, ou seja, você precisa da boa vontade da pessoa para poder muitas vezes marcar, e quando não é assim, a própria tecnologia às vezes pode falhar e não ser tão eficaz ali, né? E talvez um caminho que a gente tenha para fazer isso, que possa envolver a blockchain também, é justamente o caminho inverso, né? Que é da gente tentar validar através da blockchain os conteúdos que são gerados por pessoas reais. E, e aí sim, né? Você cria um sistema onde você tem. Isso, obviamente, é um conceito, uma ideia apenas, né? Mas na dificuldade que nós temos hoje para, tecnicamente, identificar conteúdos criados por IA, a gente pode fazer o contrário, a gente poder tentar validar os conteúdos que são criados por humanos. E é isso, aí a gente cria um outro formato ali de validação de conteúdo e identidade. Eu acho que a blockchain vai ter um papel muito forte nesse processo. Independente do caminho que vai ser tomado, né? Se você vai identificar um ou outro, eu vejo que a blockchain como um forte candidato, uma tecnologia forte candidata a promover isso para nós nesse momento, né? O legal é a gente refletir sobre problemas assim, que já existem e vão, vamos dizer, ser, acho que maximizados com a, vamos dizer, a hiperprodução de conteúdo de arte generativa, né? E a blockchain, ela é perfeita assim, no sentido de registrar, né? E não só registrar em um só, vamos dizer, uma só rede, né? O conceito de redes distribuídas é que você tenha diversos, né, ecossistemas, né, até para poder ter, vamos dizer, uma garantia de uma longa vida maior, né, seja dos ativos e dados, você consiga ter mais pessoas validando aquilo, né? Aí surge um problema, que é a quantidade de dados, né? E a AI, assim, ao meu entender, né? Ela consegue superar os humanos, para não dizer tudo, né? Cara, a maioria das assim, tarefas repetitivas, daqui a uns anos não vai fazer sentido, né? Até a questão assim, de foco, o que a gente pode focar, que vai trazer mais resultados para assim, o coletivo humano, né? E tarefas repetitivas no final dos dias, né? Eu acho que a máquina, né, com processamento de dados em massa é muito mais efetivo, né? Então,
Acho que essa sinergia entre AI e dados, né? Você pode comentar sobre isso, porque eu já vi você trazendo, né? É algo que, assim, é real, né? Não só para blockchain, mas desde já, né? Dados e AI vão andar muito junto, né? Olha, esse é um ponto interessante porque acho que para todo sistema que utiliza algum tipo de informação, ele depende da qualidade da informação, né? Então, seja ele blockchain, né, que são sistemas ali que vão utilizar dados que às vezes dependem das informações, né? E a IA, principalmente, tem um processo assim que que as pessoas às vezes desconsideram, porque muita gente está conhecendo a IA no ponto de vista de usar um chatbot, né? Acho que esse é o grande ponto. Mas quando você entra no contexto de como a coisa realmente funciona e pensa nos dados de treinamento dessa IA, a gente percebe que tudo baseado em dados, né? Acho que mais do que nunca a gente percebe que muito da exponencialidade das tecnologias que a gente tem hoje, elas estão vindo através da qualidade dos dados que a gente tem. E a grande luta, né, hoje que a gente vê justamente nessas tecnologias sobre quem vai liderar essas corridas, lógico que envolve muito poder computacional e muito dinheiro também envolvido, então quem tem potencial financeiro para gastar mais com treinamento de modelos e tudo mais vai se destacar, mas ao mesmo tempo a gente tem empresas, por exemplo, como a Meta, que tem o Llama 3, que é um modelo aberto, né? Ele é open source, mas que se posiciona muito bem entre os demais ali, porque o Facebook tem um mar de informações, né? E consegue tratar bem dessas informações. Então, eu vejo que é um fator um tanto esquecido, muitas empresas também querendo buscar usar essas tecnologias, mas esquecem às vezes do principal ali, que é o cuidado com a informação, o tratamento de dados, né? A limpeza do dado. Então, não basta ter bastante informação, tem que ter uma informação de qualidade para poder fazer funcionar, né? Cara, legal que o assunto está fluindo aqui, né? E vira de verdade acho que uma troca de conhecimento, informação. Eu estou usando muito o X, né, para construção de comunidade descentralizada, né? E ali eles têm o Grok. E eu, utilizando o Grok e vendo as últimas informações compartilhadas, né? Dá a entender que o Grok vai atuar como, cara, como um policial da rede, no sentido de ele vai estar lendo o que as pessoas estão escrevendo, né? É um algoritmo ali que entende o que as pessoas estão falando, mas assim, não só, é quase uma coisa onisciente, né? Onde ele está vendo tudo sendo escrito e processa aqueles dados e é capaz de compreender o que cada um quer ver também, né? E entregar os conteúdos. Claro que isso já acontece no Instagram, em mídias sociais, que você meio que, tipo, você desenha o que você quer ver, né? Você programa a ferramenta para o que você quer ver, mas dá a entender que, tipo, é como as AI vão virar, tipo, você diz, né? Tipo as mães, né? Tipo um oráculo de cada plataforma, e cada uma vai ter a sua, né? A Meta vai ter a dela, o X já tem também, mas a quantidade de dados que tem em mídia social é absurdo, né? Então, assim, o que eles vão ganhar de entendimento humano também, né? Eu acho que aí entra numa questão ética e depois eu quero até levar para um outro lado governamental, mas partindo do pressuposto de empresas privadas, né? Cara, é muito louco parar para pensar nisso, né? Tipo, o quanto eles vão entender, assim, da nossa psique, né? Os assuntos que estão sendo falados, né? Você consegue ver, ele vai conseguir, claro, com a capacidade de computação que ele tem, né? De ler tudo como um todo, né? Quase como um deus ali da plataforma, ele consegue ver tudo. Então, vai meio que prever, né, as pessoas. Comecei, claro, começar também a ganhar um poder para manipular as pessoas, certo? Então, cara, muito louco assim, quão ético isso é, né? Como a gente vai lidar com isso? Já parou para pensar? Cara, é exatamente como você falou. Eu acho que eu vejo como um grande ponto de atenção justamente esse poder de manipulação, porque cada vez mais o que já acontece hoje é que as pessoas vão se inserindo em bolhas, né? Então, os algoritmos, assim, eu tenho exemplos, às vezes, assim, não precisa a pessoa, muitas vezes, ser um usuário, um heavy user que passa o dia inteiro na rede social. Mas se você conversa com uma pessoa próxima, mas que tem gostos diferentes, é muito comum que a pessoa às vezes venha falar com você de uma coisa que aconteceu e
que para ela é como se todo mundo soubesse, né? Porque às vezes no meio dela ali, dos amigos e tal, todo mundo conhece e de repente vem falar com você e você nunca viu, não sabe do que se trata, não sabe de quem é a pessoa que está sendo mencionada, mas porque os algoritmos estão hiper personalizados, né? E a gente vai ficando cada vez, cada um na sua bolha, né? Então você só vê o que você se interessa e isso vai te deixando também um pouco alheio aos acontecimentos que estão ao redor ali. E então esse é um ponto, né? E o segundo ponto é justamente essa questão da manipulação, porque se a gente está indo para um caminho de, principalmente com produtos como esse lançado agora pela OpenAI, se a gente tem um assistente que fala em tempo real, que enxerga, que vê tudo. Ao mesmo tempo, você tem a Microsoft, que eu estou falando aqui de lançamentos bem recentes, né? Da OpenAI da semana passada, da Microsoft essa semana, que é o Recall, ou seja, uma IA que vai ser lançada com alguns computadores novos da Microsoft que são preparados para isso, né? Que tem processamento de IA local ali. Mas ele, por exemplo, nesse caso, ele vai monitorar seu computador o tempo todo, ele tira fotos, né, de toda a utilização do seu computador. Em qualquer momento, se você perguntar o que que você fez ontem, alguma coisa que você viu e não lembra, a IA vai lá, vai retornar e falar, ó, foi isso aqui, você viu uma bolsa da cor X, você entrou no site Y e tal. Tudo parece muito prático, mas ao mesmo tempo é como você falou, a gente está dando tanta informação, está dando acesso a tanta informação para esses sistemas que em determinado momento a gente vai ficar facilmente manipulável para compra, para uma série de coisas. Assim, acho que o grande, o grande vilão, talvez, aí, seja justamente o marketing, né? Que vai ser usado com essa base de informações que já não são mais informações de consumo, vão ser informações de comportamento, muitas vezes informações psicológicas. Então, a gente está dando um arsenal de informação muito completo para empresas privadas, né? E acho que assim, de certa forma a gente já sente isso, já é possível sentir isso com a questão dos algoritmos e tende a piorar, eu acho, com esses processos. Então, precisa existir essa discussão, ela tem que acontecer mais, as pessoas falarem mais sobre isso, discutirem, colocarem suas opiniões, para que as coisas simplesmente não só vão acontecendo e a gente vai seguindo o fluxo, porque quando a gente perceber, já fica difícil voltar atrás, né? É, cara, perfeito, concordo, assim, absolutamente tudo que você falou e ah, o que me faz também, assim, refletir sobre. Eu uso muito o X, né? Porque agora eu estou concentrado em construir uma comunidade lá, né? E eu reparo que você tem bolhas dentro das plataformas, mas as plataformas em si já são bolhas. Eu sempre vou levar para o lado de comunidade. Assim, eu vejo assim, bolhas, ilhas, né? Também pode ser chamado de ilhas, são comunidades também, são pessoas que compartilham uma visão do mundo e crenças também, né? E isso anda muito em compasso também com, bem, quando a gente trata de open governance, né? A gente está falando aqui de uma gestão de um mundo descentralizado, onde você vai ter ilhas também, né, nações, ilhas, né, onde as pessoas acreditam, assim, elas têm uma crença ali compartilhada, e por mais que, sabe, de um outro lado da internet as pessoas não acreditem em nada daquilo, aquilo é tão real, né, enquanto é, né, e o conceito de realidade, aqui indo para um lado mais filosófico da coisa, o conceito de realidade vai ficando um pouco turvo, né, porque, assim, se você vê, né, você materializa aquela visão e a AI também está criando conteúdo para você, você meio que cria a sua realidade, né? As pessoas vão começar a meio que projetar as crenças dela e a AI vai simplesmente entregar o que elas querem, né? Então, isso assim, pensando dentro de uma plataforma já ocorre, você vê assim no X ali, tem diversas bolhas, né? Eu acho que são mais bolhas sociais do que tudo. Não que no LinkedIn não seja social, mas acho que assim, dá para se organizar por profissional, né? Acho que assim, galera de finanças para lá, galera de, enfim, design de um outro lado, né? O pessoal desenvolvedor também. E já no X é mais assim, interesse, às vezes, ideológico, político, né? Mas ainda assim, você vê que tipo, esses mundos vão ficando cada vez, eu acho, que mais segmentados no digital, né? E aí, acho que só vai, assim, atuar como um acelerador, né? Isso que eu queria te perguntar também, né? A gente fala muito da AI nos ajudando, mas como é que ela vai, assim, acabar acelerando processos de erosão também, que não são tão desejáveis? Assim, eu vejo que
tem, primeiro, o uso indiscriminado. Eu acho que é uma questão que precisa ser discutida, assim, porque hoje tá cada vez mais acessível, né? Então, a gente tem muitas tecnologias sendo desenvolvidas, melhoradas todos os dias, e a gente reclama muito, por exemplo, dos golpes que hoje já fazem uso aí de tecnologias como essa, né? Inclusive, recentemente até comentei em um post no próprio LinkedIn, onde estava mostrando que hoje você já tem fraudes assim, onde estão clonando vozes, já estão fazendo vídeos dublando as pessoas, né, com as próprias vozes, né, que são removidas, as vozes são, na verdade, tiradas de vídeos da internet e você consegue recriar a voz de um famoso. E fazer um vídeo depois vendendo um produto que, né, como se fosse aquela pessoa vendendo para dar credibilidade. Então, você tem. E isso é um ponto sensível, né? Porque a gente sabe que a gente não pode limitar a inovação, a tecnologia, ela precisa avançar, mas ao mesmo tempo acompanhar tudo isso e criar mecanismos para proteger as pessoas desse mau uso, por assim dizer, é complicado, porque as coisas estão mudando o tempo todo. Se você cria uma regulamentação, você pode acabar limitando o processo de desenvolvimento dessas tecnologias, o que é ruim. Além do fato desse processo ficar já ultrapassado muito rápido, porque a gente sabe que as coisas agora aqui, o que a gente planejava de evolução em anos, estão acontecendo em meses agora. Então é muito, muito provável que a gente desenvolva mecanismos que vão ficar obsoletos em muito pouco tempo. Então eu vejo que a gente vai precisar encontrar um meio termo para conseguir lidar com isso, né? E, e ao mesmo tempo que a gente tem muitas coisas boas que essas tecnologias podem trazer, e principalmente, né, quando a gente fala de hiperpersonalização, né, para as pessoas, ou seja, alguém que quer estudar num ritmo muito específico, pode ter um professor ali por IA para passar essas informações e ensinar no ritmo da pessoa, do jeito que ela compreende. Então é tudo muito bom. Você consegue dar acesso a diagnósticos, né? Hoje você tem já modelos de IA que são voltados para a medicina, por exemplo. Então, é possível que você tenha um modelo que seja é, muito responsível, que tenha é, dados de qualidade, que possa dar um diagnóstico, ajudar pessoas que não poderiam ter acesso a um diagnóstico, a ter esse diagnóstico através de um aplicativo, por exemplo. Mas, do ponto de vista de estrutura, olhando principalmente para o nosso país, a gente acaba vendo que existe um conflito, né? Então, você tem muitas coisas boas que a tecnologia pode trazer, mas você tem pessoas que não vão conseguir usar porque a gente não consegue também prover a infraestrutura mínima para que ela tenha isso como opção, né? Porque nesse caso seria opção, ou seja, eu trazer essa tecnologia como uma opção para quem não tem acesso, não tem acesso aos meios tradicionais. Então, é complicado, né? Tá? Esse ponto aí, infraestrutura é algo que normalmente eu tenho diferentes approaches, né, com diferentes públicos. No Brasil, né, eu gosto de lembrar que, apesar dos assuntos chegarem no Brasil, a gente tem uma realidade completamente diferente, né, do que vem de fora. Então, Sim. cara, assim, óbvio que é muito legal a gente, pô, conscientizar, né, e trazer tudo que tem de novo, mas sempre puxar para uma pegada, eu acho que mais pé no chão, né, mais que tudo. Léo, a gente está chegando aqui na reta final do nosso podcast, né, tem mais 10 minutinhos aí. Eu quero aproveitar esse momento aqui para pegar um pouco assim, das tuas projeções. Eu gosto de sempre trazer para o contexto da realidade do convidado. Você mais que tudo está no Brasil, nós somos um podcast internacional, né? Mas como você vê a AI, né, dentro de um conceito, assim, de um contexto de nação, Estado, Brasil, né? Você acredita que as empresas têm que passar a se autorregular em termos de AI ou há de haver uma intervenção governamental em nível de nação-Estado? Olha, eu prefiro pensar que as empresas precisam se autorregulamentar. Eu acho que acho que a gente deveria ter um papel não necessariamente de regulamentar,
né? Então, o próprio AI Act lá da Europa, ele tem coisas interessantes, mas ele não acredito que ele funciona na totalidade ali para todos os aspectos. Mas a gente precisa, de um modo geral, acho que as empresas trabalharem com o uso ético da tecnologia e a gente criar formas aí governamentais, na verdade, e jurídicas de penalizar o mau uso dessas tecnologias. Mas regulamentar, eu acho que existe uma necessidade, mas digamos que acho que ainda tem muito chão para isso acontecer. Então, eu acho que o foco deveria ser, nesse momento, principalmente, criar mecanismos para penalizar o mau uso da tecnologia, sem limitar o desenvolvimento, além de incentivar, né, acho que o desenvolvimento dessas tecnologias aqui no Brasil, porque hoje a gente, como país, também é totalmente, quase que totalmente dependente, né, de tecnologias de fora. A gente tem iniciativas muito interessantes aqui de modelos de IA que são voltados para a nossa língua, né? Que hoje, de um modo geral, quando a gente está utilizando o ChatGPT, a gente tem essa sensação de que ele escreve em português e tudo mais, aquilo é uma falsa impressão, porque, na verdade, 90% ali daquele treinamento foi feito com a língua inglesa. Hoje isso já melhorou um pouco, mas de um modo geral, a maioria dos modelos são treinados em inglês e existe um processo de tradução ali interna para que a gente veja na nossa língua. E não é à toa que a gente às vezes vê palavras em alguns textos aí que a gente identifica que foi feito pelo ChatGPT ou qualquer outro gerador de texto, porque justamente são palavras que não são comuns na nossa língua, né? É, então a gente precisa entrar também nessa corrida, porque a, a tecnologia está aí, a gente sabe que eu vejo, assim como eu vejo a blockchain também, acho que, e moedas digitais de um modo geral, acho que vejo como caminhos que são caminhos que não sem volta. Eu acho que o que essas tecnologias vieram para substituir não faz sentido voltar. Então elas vão seguir, vão avançar, vão melhorar, e a gente tem que estar preparado enquanto nação também para fazer parte disso e nos resguardar e não ficarmos dependentes também de tecnologias de fora, né? Então, vejo que tem, sim, processo, algumas necessidades aí relacionadas a não só regulamentar, mas no sentido de criar formas realmente de identificar e penalizar o mau uso dessas tecnologias, principalmente, e incentivar, o desenvolvimento interno dentro do país, né? Perfeito. Eu tenho a mesma visão de você. Eu acredito assim numa lei geral, né, que dê acho que estabelecer um framework mínimo, né, que proteja, né, as pessoas, mas ao mesmo tempo trazer um pouco de autorresponsabilidade, não só para as empresas, mas assim, organizações como um todo, né, porque você hoje, num contexto cada vez mais digitalizado, você vai ter instituições nativas digitais e essas se movem muito rápido. Essas que assim abraçam tecnologia desde o primeiro step, principalmente as que usam AI, elas vão crescer muito rápido. Então é importante que, né, até pensando assim no conceito de, né, negócios, comunidades, startup societies, né, a gente tenha líderes capazes de, vamos dizer, levar, né, organizações à frente de forma ética. Acho que é mais importante. Nosso trabalho aqui também, mais que tudo, é conscientizar, é educar, é falar sobre coisas que às vezes não estão sendo tão faladas, né? Em um contexto mais abrangente, porque, como você falou, não vai parar, né? Acredito, inclusive, que o Brasil vai se beneficiar muito, né, dessa tecnologia. A gente consegue, vamos dizer, dar um pulo de alguns anos se a gente conseguir, de fato, abraçar a tecnologia, principalmente desenvolvendo internamente elas, né, para poder chegar em um primeiro mundo, né, porque a gente está ainda naquela ideia de país limitado por faixa de território. A partir do momento que o Brasil, vamos dizer, um novo Estado, Nação Brasil, um Estado em rede Brasil completamente digital, né? A gente tem que ter tudo preparado em nível de infraestrutura também, né? Mas acho que a cultura para o brasileiro conseguir navegar, que é um oceano que está se criando digitalmente, né? Eu diria que até assim vai se criar acho que teria quanto tempo vai levar, mas uma economia 100% digitalizada é completamente, acho que atingível, né? Léo, novamente aí, né, obrigado pela tua participação, foi uma honra ter você aqui. Vou deixar um espacinho aqui para você comentar aí sobre tuas mídias sociais. Você é um top voice que eu mantenho contato no LinkedIn já tem pelo menos uns 2 anos, pessoal.
muito legal de sempre trazer assuntos em relação à inteligência artificial, mas de forma, acho que até complementar com outros assuntos, já não fica muito naquela mesmice. É importante a gente entender como a inteligência artificial se conecta com outras coisas e ele é perfeito assim, nesse sentido. Então, Léo, você é muito presente no LinkedIn, quiser deixar teu LinkedIn aí, mas alguma mídia social, fica à vontade. Bom, meu LinkedIn ali, minha bolha, né, praticamente, né, que até, inclusive, hoje é a rede social que eu mais utilizo, as outras, né, principalmente Instagram ali, eu acabei deixando um pouco de lado porque o LinkedIn acabou me motivando muito, né, não só para produzir conteúdo, mas pela troca, né, como você falou, que essa troca que a gente tem ali de opiniões, de conceitos, né, e por mais que de certa forma seja ali uma bolha diferente, né, quando a gente olha compara com outras redes sociais, é, tem muita diversidade ali de opinião, né? Eu gosto bastante. E é minha rede principal, então se quiser me achar no LinkedIn é Léo Cândido, né? Pode buscar só Léo Cândido ali e vai me ver ali. Eu sou Top Voice com selinho azul. Falo de inteligência artificial, tecnologias disruptivas, como a gente falou aqui, e sou bem disponível, aberto ali, quiser mandar mensagem inbox ali, só mandar que a gente marca um café para bater um papo. É isso, Léo. Novamente, muito obrigado. Uma honra ter você aqui com a gente. Pessoal, vamos encerrando por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.